Olá a todos! Quando a gente fala de traduções de Bíblia e quais traduções são as melhores, as piores, uma tradução que é sempre alvo de crítica da parte das pessoas aí, né, que falam do assunto, é a tradução do Novo Mundo. E essa crítica geralmente vem de pessoas que seguem alguma religião ou denominação cristã, sejam católicos, protestantes. A crítica à tradução do Novo Mundo geralmente não vem de religiões que são focadas mais no judaísmo, mas vem mais das religiões cristãs. Nesse assunto, nesse vídeo, eu não vou explicar qual é a tradução correta para os textos, mas eu vou me deter no porquê a tradução do Novo Mundo é alvo de crítica. Então eu estou aqui no site jw.org e vou fazer uma leitura de uma parte de um artigo chamado A Tradução do Novo Mundo é Exata? Nesse artigo são feitas citações de eruditos que não são testemunhas de Jeová e que elogiam a tradução do Novo Mundo. Em uma carta de 8 de dezembro de 1950, o respeitado tradutor e erudito bíblico Edgar J. Goodspeed escreveu a respeito da tradução do Novo Mundo das escrituras gregas cristãs. Abre aspas, estou interessado na obra missionária realizada por seu pessoal e no seu alcance mundial, e agrada-me muito a tradução livre, franca e vigorosa. Ela exibe uma ampla gama de erudição séria e sólida, conforme posso atestar. Fecha aspas. E aqui nós temos a foto do Edgar J. Goodspeed. Vejamos outro ponto. Comentando a respeito da tradução do Novo Mundo das escrituras gregas cristãs, o crítico bíblico britânico Alexander Thompson escreveu, abre aspas, a tradução é evidentemente obra de eruditos peritos e talentosos, que procuraram ressaltar o verdadeiro sentido do texto grego, tanto quanto a língua inglesa seja capaz de expressar, fecha aspas. The Differentiator, abril de 1952, página 52. Pois bem, então com base no que foi apresentado aqui, a que conclusão nós podemos chegar? Que existem pessoas, eruditos bíblicos, de várias religiões também, que afirmam que a tradução do Novo Mundo é uma boa tradução. Portanto, não é absoluto entre os eruditos bíblicos que a tradução do Novo Mundo é ruim. Bem, mas talvez alguém diga que a maioria dos eruditos é contra a tradução do Novo Mundo e que aqueles que a organização cita como aprovando ou dando um bom parecer sobre a tradução do Novo Mundo são apenas uma minoria. Aqui há a falácia ad populum, que é basicamente alegar que uma crença é verdadeira porque a maioria das pessoas acredita nela. Errado. Uma crença não é determinada verdadeira a partir do número de pessoas que nela acredita. A maioria pode sim estar errada, em vários casos na humanidade, a maioria já esteve errada. Bom, então por que muitos eruditos bíblicos são contra a tradução do Novo Mundo ou dizem que ela é ruim, falsa ou adulterada, seja o que for? Por uma simples razão, por causa da sua ideologia. Por exemplo, vejamos o caso de João capítulo 1, versículo 1. A tradução do Novo Mundo diz, a palavra era um Deus. Muitas pessoas vêm e dizem, sejam elas eruditas ou não, a tradução do Novo Mundo acrescentou a palavra um. A palavra um não existe no texto grego. Bem, a meu ver, a pessoa que comenta isso está por fora, ela está desinformada. A ideologia começa no seguinte, a pessoa presume que Jesus é Deus e, a partir disso, ela presume teologicamente que a palavra seja o Deus Supremo, logo, se traduzirmos a palavra era um Deus, isso está errado. Mas espera aí, está errado em que sentido? Teologicamente. Não linguisticamente. Há uma diferença entre teologia e linguística. A tradução, a palavra era um Deus é gramaticalmente possível. A pessoa que diz que não é gramaticalmente possível está totalmente desinformada. Se você conhece o grego, você sabe que gramaticalmente falando, a tradução, a palavra era um Deus, não apenas é possível, mas é muito provável. Gramaticalmente. Murray J. Harris, professor de exegese do Novo Testamento, admitiu em seu livro Jesus as God, ou Jesus como Deus. De um ponto de vista puramente gramatical, Theos en ho logos, poderia ser traduzido, a palavra era um Deus. Bom, então nós temos uma questão, a questão gramatical. Existe também a questão teológica. A palavra era Deus ou um Deus? Aí é uma questão teológica. O trinitário vai argumentar, a palavra não é um Deus porque isso é politeísmo. O monoteísmo de João torna esta tradução impossível. Pois se um monoteísta estivesse falando de uma deidade que ele mesmo reverenciava, o Theos singular poderia apenas ser aplicado à deidade suprema, não a um ser divino inferior. O comentário de Harris ignora completamente um ponto essencial. João era um judeu unitarista e não trinitário. Se soa impossível para um monoteísta
chamar outro ser que não é o Deus Supremo de Theos, por que é que soaria possível para um unitarista que não acredita na Trindade dizer que Deus é mais de uma pessoa? Harris ignorou totalmente o fato de que João não era trinitário. João era judeu. Os judeus nunca acreditaram em uma trindade. A obra The Encyclopedia Americana, ou a Enciclopédia Americana, diz sobre a teologia judaica. O cristianismo derivou-se do judaísmo, e o judaísmo era estritamente unitário. Existem outras obras que também atestam isso. A teologia judaica era estritamente unitária, ou seja, não trinitária. Então, se João não poderia dizer que a palavra era um Deus, ou uma deidade, um ser divino, por ser monoteísta, por que é que João diria que a palavra era o mesmo Deus com quem ela estava, se João não era trinitarista, se João era um judeu unitário? Na língua hebraica, a palavra para Deus é El. No hebraico antigo, estas letras tinham outra forma. Perceba que a primeira letra, da direita para a esquerda, lembra a cabeça de um touro, ao passo que a segunda letra lembra um cajado. O touro simbolizava, nos tempos bíblicos, força e poder, e o cajado simbolizava a autoridade. Assim, a palavra Deus, ou El, na língua hebraica e na cultura judaica, significava basicamente poder e autoridade, poderoso. Na Enciclopédia da Bíblia, Teologia e Filosofia de Norman Champlin, respeitado erudito protestante, nós lemos sobre o termo Elohim. É patente que El é a raiz desse nome de Deus, que está no plural. Tem o sentido de poderoso ou forte. A forma plural, além de ser um plural majestático, também indicava deuses, um emprego legítimo no hebraico. Na obra O Novo Testamento Interpretado, do mesmo autor, nós lemos: o uso do termo Deus era muito mais amplo entre os hebreus do que se dá entre os cristãos modernos. Os anjos eram chamados de deuses, por serem agentes especiais de Deus, e também porque possuíam qualidades divinas. Eu acredito que a tradução correta seja a palavra era um Deus, porque João faz uma distinção em termos de Deus, em termos de Theos no grego, não em termos de pai e filho. Se João tivesse dito, no princípio era a palavra estava com o Pai, e a palavra era o Deus Filho, aí tudo bem. Mas não foi isso que ele disse. João disse, no princípio era a palavra estava com o Deus. Aqui nós temos o teísmo bíblico, o Deus da Bíblia. O Deus Supremo, este era aquele com quem a palavra estava. Então eu entendo teologicamente assim. E porque é isso que o texto me diz também. Então eu acho que em João capítulo 1, versículo 1, existe dois argumentos. Primeiro, teológico, a palavra estava com o Deus, e aqui nós temos a teologia bíblica, e nós temos a dedução contextual. A palavra estava com o Deus. Ela não pode ser aquele com quem ela estava. E se ela estava com o Deus, então ela era um Deus. O Trinitário vai dizer, não, mas esse Deus aqui é somente o Pai. Não é isso que João disse. João disse, a palavra estava com Deus. Se esse Deus aqui é somente o Pai, então somente o Pai é Deus. Compreendeu? Você não pode presumir que Deus é uma referência somente ao Pai, ou ao Pai e Espírito Santo, e depois dizer que Deus é uma trindade. Se você disser que Deus é uma trindade, então você lê em João capítulo 1. No princípio era a palavra estava com o Deus. Esse aqui tem que ser a trindade. Porque se você diz Deus é uma trindade, então a palavra estava com o Deus, a palavra tem que estar com a trindade. Porque aqui nós temos o Deus da Bíblia, o Deus do Antigo Testamento. O Deus que no princípio criou os céus e a terra. Então esse Deus tem que ser a trindade, se Deus é uma trindade. Só que isso não acontece. Por quê? Porque os trinitários não admitem que o Deus com quem a palavra estava era a trindade. Eles vão dizer, o Deus com quem a palavra estava era o Pai, ou o Pai e o Espírito Santo, seja o que for. Mas por quê? Se você presumir que o Deus com quem a palavra estava era somente o Pai, ou somente o Pai e o Espírito Santo, então você não vai poder concluir nada que contradiga isso. Porque numa estrutura argumentativa, a conclusão não pode contradizer as premissas. Então, se você presume que Deus é somente o Pai, aqui nesse texto, então você não pode concluir que Deus não é somente o Pai. Isso é unitarismo, não trinitarismo. Quem acredita nisso não são os trinitários. Então, a meu ver, o trinitário ele vai até o unitarismo e diz, não, eu vou pegar o unitarismo, eu vou roubar do unitarismo e dizer que Deus é somente o Pai, para depois concluir que Deus é uma trindade. É isso que o trinitário faz. Então, veja que o debate ele é ideológico e não gramatical. Porque gramaticalmente, tanto a tradução, a palavra era Deus, como a palavra era um Deus, são possíveis gramaticalmente. Mas contextualmente, teologicamente, existe uma disputa. E é aqui que a disputa está, na teologia e não na gramática.
Portanto, você não pode criticar a tradução Novo Mundo como sendo ruim porque você discorda dela teologicamente.